Olá, tudo bem, pessoal? Estamos iniciando mais um Transformando Vidas. Portanto, apertem os cintos, porque nós vamos conversar muito. Vamos ter muitas emoções, muitas informações nessa conversa. Eu vou ter com um jovem de 34 anos, que valoriza muito a família, está aqui acompanhado da Maiara, tem 2 filhas maravilhosas. Um cara que é um baita de um papo, mas sabe a importância do tempo para as pessoas. Depois ele vai falar um pouco sobre isso. Historiador, conselheiro tutelar e ainda faz direito. Tudo ele faz direito, mas faz faculdade também. Maurício Paz Borrer. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Balesteiro. É um prazer estar aqui com você, bater um papo contigo. Começo aqui já cumprimentando todos que acompanham o programa. Confesso que te acompanho há muito tempo já, né? E é uma honra estar aqui contigo. Olha só, você está desde os anos 2000 aqui em Itapema, né? Mas de onde é que você é, seus pais? Conta um pouco da tua história, meu amigo. Então, a minha família é natural do Rio Grande do Sul, né? Mas eu saí muito novo do Rio Grande do Sul, né? E cheguei aqui em Itapema no ano 2000. E aí me criei aqui. Eu costumo dizer que eu sou filho dessa terra. Né? Quando pergunto, você é da onde? Eu sou de Itapema, né? Depois que aprofundando eu vou dizer, não, eu sou do Rio Grande do Sul e tal, mas eu tenho um carinho enorme, né? Seus pais ainda moram lá? Não, a minha mãe reside em Tijucas, né? Mais comigo aqui em casa do que na própria casa dela, né? Depois que meu pai faleceu, né? Mas eles residiam aqui também, né? Em Santa Catarina. Olha que bacana. E você, quando chegou aqui, já era professor de história? Não. Eu cheguei aqui muito novo, né? Nos anos 2000 aí, né? Faz a conta, né? Eu fui aluno aqui das escolas, tive o prazer de estudar na escola Anita Garibaldi, né? Até esses dias vi que você estava entrevistando aqui as mulheres da Rede Feminina. Sim. Né? E na época que eu estudei no Anita Garibaldi, a professora Marinês era diretora. Marinês Matos. Isso, era diretora lá, né? Então, estudei também no Legário Bernardes um período. Depois, né, de ir para a área da educação e me formar em História, tive também o privilégio de lecionar lá no Legário Bernardes. Você foi vice-diretor também do... Francisco Vitor Alves. Maior colégio aqui. Maior colégio de Itapema. Né, um colégio municipal, maior escola, né, com maior número de alunos. Você foi subdiretora de vice-diretor? Então, a direção adjunta do Francisco Vitor Alves iniciou em 2017. Né? Em 2017 eu tive a honra de ter recebido o convite da Alessandra, né, secretária de Educação, e foi um desafio muito bacana para mim, pessoal, porque eu sou formado em História, mas eu fiz especialização em Gestão Escolar, Supervisão e Orientação Educacional, né? Então eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu estudei, né? Nessa pós-graduação, né? Nessa especialização. Você leciona História Geral, História do Brasil? Na verdade, assim, a nossa formação em História nos habilita para lecionar qualquer parte da História, né? Então a gente vê sempre de um modo muito abrangente a História na universidade. Eu, particularmente, a parte da História que me chama a atenção é depois do século XIX, quando a História começa a ser contada, não mais a partir dos grandes nomes, né? Mas ela começa a ser contada a partir da história das pessoas, né? Porque que é o que é interessante, né? Eu costumo dizer que se você quer ter uma boa aula de História, até um conselho que eu dou para os meus alunos, pare com uma pessoa mais velha e converse com ela, ouça o que ela tem a dizer, né, que você vai ter uma grande aula de História. A História nos detalhes do cotidiano, como a sociologia trata, ela é muito mais interessante. Você está falando uma coisa muito importante. Você sabe que eu gosto muito de História. Se você já me acompanha, você lê minhas colunas. Tanto quando eu escrevi especificamente sobre saúde, através do projeto Desvendando a Saúde do Brasil, como agora, que eu escrevo sobre a inteligência emocional, o desenvolvimento humano, que é o transformando vidas, né? A transformação da pessoa, como você alcançar a felicidade, o sucesso.
Quais são os caminhos para isso? Eu me reporto muito à história, eu trabalho muito com fatos históricos. Tá? E eu sempre gostei muito de história, sempre li muito. Isso é fantástico. Sempre gostei muito da história, acho que ela é muito importante. Eu queria dizer uma coisa interessante, né? Ele tem 34 anos, é isso? 34 anos. Mas ele zomba disso, porque ele chegou aqui, olha só, dona Maria, seu João, falou, pô, te acompanho, te conheço já há muito tempo, Alice, te acompanho desde criança. Eu não falei nada, tô falando aqui no ar, hein? Fiquei pensando, pô, tem que falar isso na minha cara, hein? Você não me acompanha desde criança, Marquinhos. Olha só, cara. Cara, mas ó, é um privilégio isso, Balesteiro. Pô, é um privilégio. É um privilégio. Inclusive, Balesteiro, assim, ó, eu não posso deixar de vir aqui e te cumprimentar pelo programa em si. Quando a gente fala de programas, de comunicação, né? Olha a importância do que tu está trazendo hoje para a sociedade em si, né? Refletindo pelo tema do teu programa, transformando vidas. Meu Deus, parabéns! Isso aqui eu acho que é o que precisa estar na rede social, eu acho que é o que precisa alcançar as crianças e os adolescentes, né? Que é a área que eu atuo sempre como professor ou como conselheiro tutelar no momento, né? Então, assim, ó, parabéns pelo teu programa, pela iniciativa do tema, sabe? Parabéns pela tua jornada. E realmente você vai tocando as pessoas, né, diariamente com o teu programa. E isso é muito bom. Transformar vidas, eu acho que é o grande desafio da humanidade hoje. Eu acho que se as pessoas elas tivessem isso como missão, nós teríamos um mundo muito melhor, sabe? O transformar vidas é algo muito significante. Então, parabéns pela escolha do tema, parabéns pela ida que está, né, a caminhada do programa. Eu fiquei encantado com a tua iniciativa. E quando você me convidou, eu confesso que eu fiquei cheio de alegria, né, de vontade de vir para cá bater esse papo contigo, porque eu trabalho a minha vida inteira para transformar vidas, para tocar vidas. Tocando nesse assunto que você está falando, motivação. Todos nós temos uma motivação, né? Uhum. O ser humano, eu entendo que ele não pode perder jamais a automotivação, assim como ele tem que ser provido de esperança. Porque a vida não é fácil, não é? Não é. A gente administra a maior parte do tempo frustrações. Verdade. Então a esperança é um combustível fundamental. E essa esperança tem que se somar à automotivação. Mas com certeza. Nós estamos conversando aqui, eu até toquei nesse assunto abrindo a nossa entrevista, a nossa conversa, a nossa jornada de hoje. Você tem como base para a sua vida a família, sim, mas você também tem como um norte do que você faz o tempo. A administração desse tempo, a importância dele e a valorização dele. Situa essas coisas para nós e mais ainda, ampliando um pouco o leque, sendo extenso, que eu quero falar sobre o Conselho Tutelar, que é muito importante. Nesse tempo de pandemia, onde nós tivemos muito tempo para pensar sobre a vida e muito pouca vida para pensar sobre o tempo, porque a vida se foi para muita gente. Verdade. Não é isso? Exatamente. Situa essa situação para nós. Eu costumo dizer o seguinte: qual é a coisa mais importante que nós temos? E as pessoas elas respondem automaticamente que é a nossa família. E eu concordo de forma absoluta, tá? O que nós temos de mais importante é a nossa família, porque é a nossa base. Mas tem uma questão que não tem como nós separarmos, que eu digo, olha, se eu tiver que elencar abaixo de família, vai vir o tempo. Por que o tempo? Porque o tempo é o que eu tenho de vida, né? E quando eu dedico o meu tempo para alguma coisa, significa que eu estou doando tempo de vida, né? O meu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, né? Que é o momento que a gente vive. Então, quando a gente passa a dedicar o nosso tempo para alguém, a gente tem que fazer com qualidade, né? Porque esse tempo não volta. Não volta. E aí a gente remete àquela questão assim de, ok, se isso aqui é passageiro, então como é que eu quero ser lembrado? Como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Como é que eu quero que o balesteiro lembre de mim, né? Nesse momento. Esse momento aqui, ele vai tocar muita gente, né? Assim como qualquer ação, assim como um bom dia que a gente dá para alguém, né? Para um desconhecido, pode mudar o dia dele.
Então, o tempo que a gente dedica às pessoas é algo muito especial. E a gente dedica muito mais tempo a pessoas que não são da nossa família do que as pessoas que são da nossa família, né? Minha esposa que está aqui me acompanhando, né? Por mim, eu faço questão de ficar 24 horas com ela e com as minhas filhas, Emanuele e Maria Luísa. Um beijo para vocês, sei que vocês estão assistindo o pai agora. Eu faço questão de ter o maior tempo possível com elas, mas não é assim, né? A vida vai se apresentando para a gente e a gente vai fazendo escolhas que muitas vezes não são as escolhas que realmente a gente gostaria. Maurício, desculpa te interromper, já te interrompendo, mas quando você fala em tempo, e tempo de qualidade, aliás, existem várias formas de comunicação. E a comunicação, ela depende muito da receptividade das pessoas. Tem até um livro sobre isso, né? As diferentes maneiras de comunicação. E tempo de qualidade, tem pessoas que a comunicação que eles querem receber, o afeto, que eles entendem afeto através do tempo de qualidade que o parceiro repassa para ele. Você falou em tempo de qualidade, citou isso. Isso é muito importante. Mas eu queria que você situasse, vamos ampliar um pouco esse leque, ou vamos fechar um pouco, situasse esse tempo de qualidade, a questão tempo, na pandemia. Você teve Covid? Como é que foi a tua pandemia? Graças a Deus eu não peguei Covid, tá? E nós trabalhamos no Conselho Tutelar, atendendo as pessoas sem cessar. É um serviço que é essencial, né? E até eu fico pensando, poxa, a gente interagiu tanto com as pessoas, indo na casa das pessoas, indo nos hospitais, né? Indo nas delegacias. Então, assim, a gente atendeu ocorrências na rua, na sede, né? O conselho nunca para. E graças a Deus eu não peguei. Mas você vacinou? Me vacinei. Tive familiares que faleceram. Você teve perda da família? Tive, sim, em razão do Covid, né? Então é algo muito triste. E sim, nos faz refletir sobre a questão do tempo. E antes eu dizia que a gente quer dedicar o máximo de tempo à família, mas infelizmente a gente não consegue. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, né? Porque a gente tem outras questões que nos afastam do seio familiar, né? Então a importância de dar qualidade ao tempo que nós estamos juntos, sabe? A gente tem coisas hoje que estão tomando a nossa atenção e que a gente deve analisar. Sabe, Maurício, eu imagino que a pandemia também reforçou essa forma de você entender o mundo, né? Sim. De você valorizar muito o tempo de qualidade. Para mim, a pandemia foi bem impactante, sabe? Eu estou vacinado, vacinei com 2 doses, não tomei ainda a terceira, até porque eu peguei Covid. E agora, pouco tempo atrás, coisa de 90 dias, logo em seguida tive um problema sério de saúde relacionado à próstata, rim, e fiquei internado 9 dias, Covid atrapalhou isso, já estou num estágio bem avançado de recuperação. Mas que bom. Você sabe disso, você Sim. acompanhou até pouco tempo atrás, você sabe o que eu passei. E o meu entendimento de mundo, seja na pandemia, seja pelo problema, eu tive risco de vida, cara. E mudou muito, sabe? E em cima disso, eu tive 2 chamados. Na pandemia, eu montei uma entidade, né, o Instituto Abaeté de Saúde e Desenvolvimento Humano. Inclusive está no Concidade, né? Tenho acompanhado. E eu escrevia sobre saúde, eu trabalhava com desenvolvimento humano, inteligência emocional. Eu falei, não, eu vou focar nisso nesse momento, que é o que as pessoas estão precisando. Aí eu desenvolvi o projeto Transformando Vidas. Está aqui no Ponto, entrevistando você, e também tem uma coluna, um podcast que já é mais focado realmente às soluções para as pessoas, seja no que tange ao sucesso, a felicidade, como você atinge isso, né? E também estou escrevendo um livro, cara. Está concluído já. Que bacana. É isso, eu nem comentei com o Marquinhos. Tem spoiler, não? Pode dar spoiler do livro, não? Na realidade, eu fiz uma coletânea, eu tenho muitas colunas, né? Sim. Então, eu fiz uma coletânea de colunas individuais que se somam numa jornada de transformação, transformando vidas. São 28 colunas.
ou 28 artigos, né? E a gente vai ver, ficamos por aqui. Mas ali eu dou dicas práticas, eu dou ensinamentos práticos, né? De como você consegue superar a autossabotagem, as crenças limitantes, que é um negócio muito severo. O que é isso? Então, eu estava lendo... Como atingir a felicidade e sucesso. Eu estava lendo o que você escreveu sobre isso e depois ainda tive o carinho de baixar o podcast em áudio, né, para estar escutando. Porque as crenças limitantes, elas são algo que, nossa, elas impactam a nossa vida diariamente e a gente não para falar sobre isso. E muita gente acredita que é uma questão de crendice. Não é isso, é cientificamente explicado. São pensamentos que ficam alojados no subconsciente, mais especificamente na área límbica do cérebro. Tá? Então, os gatilhos, né? Isso aí, e esses pensamentos negativos, que são as crenças limitantes, eles funcionam como gatilhos. São formados predominantemente na infância, né? Em cima do que você vê, ouve ou sente. A interpretação tua faz com que você crie um pensamento negativo que fica lá no subconsciente. E conforme os momentos importantes da sua vida vão acontecendo, seja na área afetiva, profissional, você vai destruindo esses momentos. Com medo, com atitudes incorretas, né? Ou seja, elas te limitam literalmente. Literalmente, elas estão atividades pessoais, profissionais. Mas vamos lá. Interessantíssimo. Vamos falar do mínimo. Você começa a dar spoiler aqui do livro. Mas, enfim, ele vai explicar isso. Várias situações que o ser humano convive, né? E que ele não tem controle. Né? Quais são essas situações que impedem você de atingir a felicidade e sucesso? Por que duas pessoas com o mesmo coeficiente de inteligência e um preparo acadêmico similar não atingem o mesmo, não são tão bem sucedidas, seja no casamento, no âmbito profissional? Sucesso é um negócio estratificado, né? Exatamente. Não. Por isso que me chamou muito a atenção a questão que você falou da família. Mas eu falei bastante de mim, falei as coisas que me impactaram. O que te impactou nessa pandemia efetivamente? E como você vê esse mundo que pós-pandêmico, né, de muitas transformações, dificuldades, mas entendo eu de muitas oportunidades. Vamos conversar sobre isso? Depois eu quero falar do Conselho Tutelar, meu amigo. Ótimo. Tão importante. É isso aí. Olha, Balesteiro, poxa, quando você fala em pandemia, já remete a um sentimento de tristeza. Não tem como a gente falar em pandemia e falar de sucesso. Eu sei que pessoas enriqueceram com a pandemia, certo? Eu sei que as pessoas perceberam que poderiam ter novas formas de negócio e ampliaram seus negócios. Assim, em todas as coisas a gente pode tirar algo positivo, mas a pandemia é algo que, mesmo existindo crescimento em alguma área, né, no pessoal todo mundo perdeu e perdeu muito. Entende? A pandemia foi algo que é muito triste na história da humanidade, né? É algo que entra para os anais da história, né? E como historiador, eu espero assim que as pessoas não cometam os mesmos erros que cometeram na pandemia, né? Futuramente, se houver algo semelhante, né? Eu acredito que meu pai eu perdi, né? E não foi no momento da pandemia, mas não foi por Covid. Foi recente o falecimento do seu pai, mano? Vai fazer 2 anos que o meu pai faleceu, né? 2020. Então. Isso. Então, assim, eu perdi tios que estavam super bem de saúde e tal, e o Covid veio e levou, né? São coisas, assim, muito inesperadas que mexeu significativamente. Eu imagino que fortaleceu, você já tinha esse sentido de família, fortaleceu muito mais os teus 2 pilares, que é a família e o tempo. Eu ia falar agora, entende? Então, com todas essas perdas, a gente precisa voltar os olhos para o que realmente importa, né? Que é o tempo que a gente tem para gastar com a nossa família, né? Assim como a pandemia veio e ceifou tantas vidas e tirou familiares queridos, entes queridos do nosso meio, qualquer coisa, a gente está suscetível a perder a nossa vida por num acidente de trânsito, né? De qualquer forma, né? Então, isso é um risco que a gente corre simplesmente por estar vivo, né, Balesteiro? Então, a gente precisa dar qualidade, né? E gastar o tempo que a gente tem com qualidade,
sabe? E eu sempre digo lá em casa, né? A Mara tá aqui, não vai me deixar mentir sozinho, né? Estar ao meu lado não significa estar do meu lado. Poxa, às vezes a gente pode estar um ao lado do outro e cada um mexendo num telefone celular, né? Que tira a atenção que a gente poderia estar dando ao outro. Então, são pequenas coisas que vão dando qualidade quando a gente vai gerenciando. Mas a gente tem que falar sobre isso, né? Por quê? Porque no momento que a gente perde alguém, a gente vai dar valor, entende? Então, antes que as pessoas continuem cometendo esses erros, a gente precisa vir aqui, né, num programa como o teu, que transforma vidas de fato, e falar sobre essas questões, né? Como as pessoas estão gastando tempo com aquelas pessoas que amam, né? Eu gostaria de passar 24 horas com a minha família, mas não dá, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, né? A gente precisa interagir socialmente e isso nos tira o tempo. Então a gente precisa dar qualidade ao tempo que a gente tem, né? As pessoas, né? Nossas relações interpessoais, a gente precisa cuidar com isso, a gente precisa lembrar sempre de ter empatia pelas pessoas e saber que o que vale mesmo é vida, né? As pessoas hoje estão muito focadas em ganhar dinheiro. Nós estamos numa região aqui que me preocupa muito essa questão em relação às crianças e adolescentes. E aí já remetendo novamente essa questão, né? Cortando um pouco você, mas interrompendo um pouquinho, você vai entrar em crianças e adolescentes, você vai entrar, obviamente, no Conselho Tutelar. Eu queria que você falasse um pouco da situação das crianças e adolescentes e do próprio trabalho do Conselho Tutelar aqui, só nos situando, né? Que os conselhos tutelares, eles são criados a partir do ECA. Exatamente. Né? Lei 8.069 de 1990, isso aí. Justamente. Você pode ter você é obrigado a ter pelo menos um conselho em cada município. Sim. Tá? Cada conselho é composto por 5 conselheiros titulares, né? E depois os suplentes, né? Eleitos pela comunidade. Eleitos pela comunidade. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque são pessoas que a comunidade confiou para estar trabalhando com quem? Qual que é a matéria-prima? Olha a importância disso. Balesteiro, assim, quando eu falo de conselho tutelar, eu digo para as pessoas, olha, não é um trabalho, é uma missão, tá? Por quê? Quando você vem aqui pro teu programa, que é o teu trabalho também, né? Uma das coisas que você faz como trabalho, você prospecta coisas positivas, não é verdade? Você prospecta, hoje eu vou bater um papo com fulano de tal, vai ser bacana, a gente vai falar sobre isso. Lá no conselho, antes da gente chegar lá na sede ou de estar de plantão, né? Você fica pensando, poxa, o que eu vou lidar agora? Qual é a violação de direito? Ninguém vai ligar para o Conselho Tutelar para falar algo bom, né? O Conselho Tutelar ele é movido através das denúncias. E quando tem denúncia no Conselho Tutelar e tem denúncia o tempo inteiro, significa que tem uma criança ou um adolescente com um direito violado. E isso é muito triste, sabe? E o direito violado, ele pode ser pela família, ele pode ser pela sociedade, pela comunidade, pelo próprio Estado, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é movido sempre nessas questões negativas. Acaba que o conselheiro daí não fica prospectando algo bom para o seu dia, né? Ele tem que prospectar como ele vai lidar com essas situações, que aí demanda de um emocional, né? Demanda do emocional da gente, assim, e pega mesmo, sabe? A gente vê cada coisa que Maurício, não tem só explicação. para a gente ampliar esse leque, tá? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um marco, ele é muito amplo. Por exemplo, ele tornou 9 vacinas obrigatórias, é a carteira de vacina básica da criança, né? E ele fiscaliza o cumprimento pelos pais. Os pais que não cumprirem podem ser presos, inclusive, né? Podem ser... Eles vão ter que responder por isso. Vão ter que responder. Exatamente. Tá? E o ECA é uma lei. Civil e criminalmente. Isso aí. Tá certo? Então, poxa, só para citar um exemplo, mas é muito amplo o aspecto de abrangência do ECA. Mas me conta uma história. Qual a estrutura do Conselho Tutelar aqui? São 5 membros eleitos por 4 anos pela comunidade. Isso. Muito democrático, tá? Qual a estrutura que se tem, horários de atendimentos, demandas? Claro, nós temos um tempo limitado, lamentavelmente. É verdade. Mas o Marquinhos está controlando.
Mas eu gostaria que, em poucas palavras, você pudesse explicar isso, que é muito importante. O conselho é muito importante. É algo que foi muito feliz na sua criação, né? Então, o Conselho Tutelar, ele hoje fica sediado junto ao CRAS, tá? Anexo ao CRAS, lá no bairro Morretes, na rua 434, número 1000. O Conselho Tutelar, ele funciona de segunda a sexta-feira, tá? Em horário comercial, né? Na sede, mas ele nunca fecha. O Conselho Tutelar, todos os dias, 24 horas, vai ter um plantão, né? A pessoa quer ir na sede presencialmente, ela vai ir lá das 8 ao meio-dia, vai ir das 13 horas, da 1 da tarde às 5. No caso? Tem, né? Nós, posterior a esses horários, né, nós atendemos no plantão. Sempre vai ter um conselheiro com o telefone do plantão, né, no 99937-2278, né, aqui de Itapema. Não tem horário, madrugada... 47, portanto. 47. Né? Então não tem horário para o conselheiro ser acionado para poder ir ao encontro daquele que precisa. Vocês fazem um revezamento, no caso, entre vocês cinco? Sim, nós fizemos um revezamento. Né? O conselho, ele, como eu disse, ele não fecha. Então, de segunda a segunda, né? Quando a gente assume o mandato, o nosso trabalho vai cessar quando a gente entregar 4 anos depois, né? Que daí o conselho vai pegar outros conselheiros ali, né? Ou alguns reconduzem, né? Conforme a vontade da comunidade. E aí, então, o conselho passa novamente a esse ciclo. Ô, Maurício, me explica. Ali você tem funcionários, o conselho tem funcionários ou vocês 5, efetivamente, que tocam o conselho, que estão ali? Como é que funciona? Nós temos lá uma recepcionista, né, que recebe as pessoas lá no conselho tutelar, encaminha para atendimento ali dos conselheiros. Nós temos uma pessoa também que auxilia no arquivo, né? Lá nós temos um arquivo muito extenso, né, e que tem todo um sigilo, tem toda uma forma de lidar com ele. E nós temos 2 motoristas também, né, que estão sempre revezando para fazer o atendimento. Por quê? Porque eles acabam tendo aí os períodos de 24 horas, né? Ele pega o plantão junto com o conselheiro ali naquele dia e vai entregar. Pegou às 8 da manhã o plantão e vai entregar às 8 da manhã no outro dia. O motorista vai sempre um conselheiro e o motorista sempre fazer as visitas. Quais são as principais, qual é o volume de atendimento e quais são as principais demandas que vocês têm lá? O volume é grande, tá? Se eu tiver que dimensionar, eu prefiro dizer para ti assim, o volume de atendimento é muito grande do Conselho Tutelar. As demandas, a gente lida com questão de maus tratos de criança e adolescente, a gente lida com questão de abuso de criança e adolescente, né? E o que nos deixa mais triste é que essas questões acontecem em casa, na maioria das vezes, né? Então, algo que a gente pode linkar aqui com a pandemia também, para nós, Conselho Tutelar, é que a pandemia, ela, de forma muito infeliz, aproximou o agressor da vítima, né? Por quê? Porque acaba que todo mundo ficou confinado em casa, né? E é o local ali que tem o maior número de violação de direito, né? De criança e adolescente. Então isso é algo muito triste. Me diga uma coisa, dentro de tantas que você já disse. O Conselho Tutelar, vocês são em 5, vocês têm um advogado, psicólogo, né? Os conselheiros, né? A nossa formação? Formação, porque você, obviamente, é embora advogado. Embora nós não podemos exercer a nossa área de formação. Nós temos que atuar... cada conselheiro tem uma eleição por uma formação específica. Não. Não é obrigatório ter um advogado, não é obrigatório. Uma psicóloga? Não é obrigatório, porque a gente não pode exercer. O conselho, ele exerce a sua atividade através do artigo 136. Você pode ser qualquer profissão, no caso ali. Pode. Só que você tem que desenvolver a tua atividade como conselheiro de acordo com o artigo 136 da lei, né, que traz as atribuições. Você necessita de um apoio jurídico. Você vai ter da prefeitura, da onde? Não, na verdade, assim, quando a gente precisa de alguma questão nesse sentido, a gente recorre aos outros órgãos do sistema de garantia de direito. Então, a gente conversa com promotoria, a gente conversa com vara da infância, né? Se nós precisarmos, a gente pode conversar com a procuradoria do município, né? Mas, enfim, nós estamos inseridos dentro de uma rede de atendimento, né? Não é um órgão isolado. Justamente, ele faz parte, inclusive,
do Poder Executivo, né? Ele vai fazer parte dessa rede de atendimento à assistência social, né? Eu imagino que vocês trabalhem muito junto com a assistência social. O Conselho Tutelar, administrativamente, no município de Itapema, ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social. Correto. Né? Existem duas possibilidades que a lei prevê. Uma que esteja vinculado ao gabinete, né? E outra à Secretaria de Assistência. Nós, aqui em Itapema, estamos vinculados à Secretaria de Assistência Social. Né? E, assim, mas é um vínculo administrativo, compreende? Porque os conselheiros, eles são eleitos e eles precisam exercer de acordo com a legislação e não de acordo com, às vezes, com o direcionamento do gestor, né? Por que isso? Porque uma das funções do Conselho Tutelar também é fiscalizar, né? A gente está fiscalizando para poder também, em outro momento, chegar e sentar e discutir a política pública, né? Ajudar a formular a política pública. Você tocou num assunto importante. Novamente interrompendo, me perdoe, mas tocou num assunto muito importante. O Conselho Tutelar, ele tem um papel parceiro, obviamente, do Executivo, sim, mas, de outra medida, fiscalizador da execução, da formulação e execução das políticas públicas perante o ECA. Com certeza. Não é isso? Exatamente isso. Todo órgão de atendimento à criança e adolescente, ele passa sempre pelo olhar do Conselho Tutelar. Por que isso? Porque ele está atuando e o Estado, às vezes, também, ele viola direito. Quando? Quando deixa de garantir, por exemplo, algo que é de direito da criança ou adolescente. Vou dar um exemplo, né? Uma questão de saúde que a criança precisa e não é atendida, né? Por que ela não está sendo atendida nesse sentido, né? Graças a Deus, aqui em Itapema, a gente tem uma boa relação, né, com as secretarias, a gente é prontamente atendido, né, nessas questões, saúde e tudo mais, educação, a gente tem esse diálogo, né? Por quê? Porque não basta você ter a capacidade de fiscalizar, você tem que ter a capacidade de interagir para construir a política pública para que não existam violações e depois ter que ter todas as fiscalizações. Porque, na realidade, no Conselho Tutelar, vocês vão receber denúncias. E daí vocês vão encaminhar soluções com os organismos competentes. Exatamente. Vocês têm um poder limitado de encaminhar soluções, né? Então, sim, eu imagino que em muitos dos casos vocês vão precisar do poder de polícia, vocês vão precisar de psicólogo, sim, vão precisar de advogado para municiar. Social. Eu tenho ciência que o Ministério Público é um aliado do Conselho Tutelar, sim, então pode municiar ações, claro, né? Exatamente. Pode ser um parceiro municiador de ações. Então vocês vão despachar essas demandas nos organismos competentes. Vocês fazem parte de uma rede de proteção da criança e adolescente que foi criado pelo ECA, né? Exatamente. E que não é algo, às vezes, como as pessoas imaginam, né? Verticalizado. A rede de proteção, ela é algo horizontal, né? Coloca todos na mesma responsabilidade com a criança e com o adolescente. Com uma diferença, imagino. Assim como os conselhos, o Conselho Municipal de Saúde é um dos organismos controladores do Sistema Único de Saúde, né? Sim. O Conselho Tutelar é um organismo controlador, assim como o Ministério Público né? É um organismo controlador. De fato, não dá para descartar, é isso também. Também é isso. Controlador, né? e fiscalizador da execução do ECA. Você é uma pessoa bastante atarefada. Bastante. Professor de História. Você costuma estar no Conselho Tutelar. Como é que você divide? Falou em tempo, como é que você divide o seu tempo entre Conselho Tutelar? Como é que faz isso? É complicado. É como eu disse, a gente precisa sempre sacrificar algo, né, para poder fazer outra coisa. A minha rotina é extremamente corrida em relação à questão do conselho e tal. Ainda eu tenho colocado na minha rotina a graduação agora de Direito, que sempre Você faz à noite, né? Eu faço à noite, né? Então eu não consigo fazer todas as noites em razão de plantão do Conselho Tutelar, né? Mas eu tento fazer da forma mais completa que eu posso fazer, né? Mas isso aí foi um sonho, sabe? E é importante comentar aqui sobre sonho, né? Porque tem coisas que nos motivam a transformar a nossa vida, né, positivamente. E eu sempre tive o sonho de ter formação na área do direito, sempre quis atuar na área do direito,
Mas na vida a gente vai fazendo escolhas e nem sempre as escolhas que a gente faz são as que a gente gostaria de fazer, por N questões. Por questões financeiras, por questões de tempo, né? Mas eu tenho que estar dividindo minha rotina e, infelizmente, às vezes eu passo menos tempo com a minha família, né? Preciso, às vezes, estar estudando no horário aí da madrugada, por exemplo, acordar 5 horas da manhã para estudar para uma questão, né, da universidade. É muito bom estar de volta a esse meio, né? Como professor, a gente está sempre à frente das ações na educação, né, como gestor. E quando a gente senta de novo nos bancos escolares como aluno, é muito prazeroso, é muito bom ter acesso à universidade, ter essa questão de ter que estar lendo o tempo todo sobre alguma coisa, ter trabalhos para fazer, isso é muito bom, né? Isso aí vai despertando na gente o que o ser humano tem de melhor, que é a capacidade de aprender. Maurício, nós estamos chegando ao final do nosso programa, até já estendemos um pouco. Eu pensei que ia ser 4h30. Mas aqui já está até olhando torto ali. E a gente já avançou um pouco. A conversa está muito boa. E então a gente acaba. Mas eu queria, para encerrar, eu queria que você me falasse, falou em sonhos, né? Sonho é uma coisa que é muito importante as pessoas terem. Uma pessoa que perde os seus sonhos, né? Ela certamente é uma pessoa também sem esperança. Certamente é uma pessoa que tem poucas chances de ter um futuro, né? Exatamente. Pelo menos Exatamente. um futuro que almeje algo melhor. Mas me conta, nesse momento que nós estamos vivendo, ainda de tantas dificuldades, momento instável politicamente no Brasil, um momento de eleição também, um momento de tantas transformações, de todas as ordens do mundo, Sim. né? Mas eu vejo, já comentei isso aqui, comento em meus artigos, esses momentos são os momentos mais inspiradores e maiores oportunidades. Quais são os seus sonhos hoje? O que você sonha? Balesteiro, você sonha, por favor. Um pouco interessante essa pergunta, né? Quando eu falo em sonho, eu penso que, poxa, eu tenho tanto a agradecer a Deus, Balesteiro, sabe? Se eu tivesse algo para dizer assim, o que você sonha? Eu sonho, poxa, com as minhas filhas futuramente na universidade, sabe? Com saúde. Os meus sonhos, eles são nesse sentido. As demais coisas, elas vão vindo, né, na vida da gente, né? Com trabalho e tal. Mas se eu for falar de sonho aqui para você, pessoal, eu tenho muito a agradecer, né? Porque a coisa mais importante eu tenho comigo que é a minha família, né? E eu sou muito realizado com isso, né? Então, se eu for relatar os meus sonhos aqui, né, tem mais a ver com a prospecção da vida das minhas filhas do que com planos futuros, né? Eu sonho em ter bastante tempo de vida para poder estar junto com elas, para poder ver meus netos, né? E eu sonho com isso, né? Tem gente que sonha com questões materiais e tal, essas questões são muito boas, né? Todo mundo quer ter uma boa vida, né? Mas o crescimento pessoal, quando a gente adquire o conhecimento, a gente vai se dotando do capital intelectual, que é o capital mais importante na nossa vida. Então, se eu for deixar uma mensagem para alguém, eu ia deixar nesse sentido, sabe? Que as pessoas passem a sonhar com o tempo que elas têm gastado com os familiares, que elas vão poder gastar e de qualidade, né? E investe no ser, porque o ter vai vir com o teu trabalho, isso aí é automático, né? É uma coisa que está ligada àquilo que tu faz, né? Tu trabalha, tu recebe, né? Tu te especializa, tu alça um voo maior, né? Mas eu acho que o segredo da nossa felicidade, né, que é algo tão abstrato, né? Afinal de contas, a filosofia sempre traz essa questão. O que é a felicidade, né? Eu vejo que a felicidade ela tem muito mais a ver com pessoas do que com coisas na minha vida, né? Então, eu sempre vou estar prospectando um futuro que eu possa ter mais tempo com a minha esposa, mais tempo com as minhas filhas, mais tempo com a minha mãe, né? Uma senhora que é uma amiga. Minha mãe é uma amiga que eu tenho prazer de gastar horas tomando um café com ela. Então eu sonho em ter mais tempo para gastar com as pessoas que eu amo. Você sabe que... Muito obrigado por você ter vindo. Mas ao encerrar, eu queria
Você me fez lembrar de um artigo que escreveu há algum tempo. Viver a que se destina. Tá? Dentro disso que você está falando, viver a que se destina. Né? Você vive para comprar um carro de luxo, para isso, para aquilo. Morre amanhã de Covid. O carro fica, né? Então, de outra medida, a gente sabe também, cientificamente, não vou explicar aqui, meu livro ou meus artigos, vocês vão entender. O sucesso não vem antes da felicidade, ele não leva à felicidade. Exato. A felicidade leva ao sucesso. Perfeito. Querido, muito obrigado, conversa muito boa, extrapolamos bastante o tempo, mas eu tenho certeza que foi proveitoso e inspirou muita gente. Pessoal, que bom. Logo, logo estaremos de volta com mais um Transformando Vidas, mais um convidado especial. Até mais, um beijo no coração de todos.